20, irmãos. Eu tenho a impressão que nós vamos trabalhar bastante esses mandamentos, porque à medida que a gente vai estudando, como eu disse quarta-feira, retrasada, né? Porque passada foi o pastor Alexandre. Não sei se nós estávamos falando de tempo, né? Mas à medida que nós vamos estudando e conectando os mandamentos a toda a proposta das Escrituras, nós vamos descobrindo que há muito mais do que nós imaginávamos. Então a minha oração diante de Deus é que a gente explore, claro que não vai ser exaustivamente, porque nenhum estudo das Escrituras ele é exaustivo, ou seja, ele é a palavra última e que não tem mais que dizer. Porque a palavra de Deus, ela, como ela mesma diz, ela é viva e eficaz. Então isso tem duas facetas. A primeira é que ela sempre vai estar produzindo a vida de Deus, aquela que Ele quer que ela seja gerada. E para isto, ela vai ser sempre relevante, contemporânea, e o Espírito de Deus pode dar uma dinâmica diferente a essa palavra todas as vezes que ela for lida e estudada. Então eu estou buscando alguma coisa no estudo para a gente, nesses 10 mandamentos, mas não significa que amanhã alguém venha e amplie isso aí, né? Porque o que eu estou procurando fazer é dar a esse texto sagrado uma leitura da relevância dessa porção, e que isso é aplicável à minha, à sua vida hoje, porque não é algo que ficou lá atrás, não é algo que Deus fez, que desconectou-se da história e desse povo moderno que somos nós hoje. Então a ideia é que esta palavra é uma palavra que tem a ver comigo e com você, tão atual quanto foi lá quando o Senhor Deus a deu a Moisés para transmitir ao seu povo. Nós já caminhamos, e o que é interessante é os irmãos terem sempre em mente os pontos principais de cada mandamento. Porque nós vamos conectando um ao outro. E foi para isso mesmo que os primeiros estão em primeiro lugar e os últimos estão em últimos lugares. Então, o primeiro mandamento nós entendemos algumas realidades. A primeira realidade é quem é Deus. Isso é muito importante. Quem é Deus? Deus está revestido de toda autoridade. Deus é o Criador de toda a realidade moral. O código, a ética moral é criado pelo Senhor. O Senhor Deus é aquele que determina o que é certo e o que é errado. Único que pode fazer isso. Porque Ele nos criou e Ele deu-nos exatamente aquilo que nós precisávamos para fazermos aquilo que é certo. E Deus superintende isso com autoridade absoluta. Deus não transferiu essa autoridade para nenhum governo, para nenhum pastor, para nenhum sacerdote, para ninguém. Deus detém isso em suas mãos absolutamente. Então Deus é o único que pode dar um código de moral, porque foi Ele que nos fez. Então Deus é quem sabe o que é certo e o que é errado. Outra coisa que Deus fez, Deus se colocou à disposição de todo o seu povo para ser o primeiro. E aqui está a questão mais importante da vida. Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Isso é o mais importante.
Deus quer ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida. Porque Ele é Deus e Ele consegue trabalhar a mim e a você para fazermos exatamente aquilo que Ele quer fazer através de mim e através de você. Então isso tem que ficar. Se ficar mais nada, se ficar mais alguma coisa para você poder passar isso para frente, tudo bem. Mas se não ficar, isso é o importante. Agora nós vamos começar a trabalhar o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro. Porque estão ligados. Todos estão ligados. Mas esses dois são extremamente importantes, por isso que eles estão em primeiro lugar. Primeiro, quem é Deus? Nós sabemos quem é Deus. Nós aprendemos isso nas quartas-feiras passadas. Agora, como nós vamos adorá-lo? São os próximos. Deus diz quem Ele é e Ele diz como é que Ele quer ser adorado. A adoração a Deus não é ditada pela cultura. A adoração a Deus não é ditada por ninguém, exceto pelo próprio Deus. E Deus determina como é que essa adoração tem que fluir. Não existe nenhuma interpolação na adoração a Deus. Pode até alguém tentar fazer isso, mas não está adorando a Deus, está fazendo qualquer coisa, movimentando-se, qualquer coisa, mas não está adorando a Deus. Diga, meu irmão. Ainda bem, né, meu? Não, não é. Normal. Então vou largar esse negócio. Mas eu faço muitas outras coisas enquanto a vida está acontecendo. Tá. É aquela palavra de Tiago, que o pastor Alexandre, foi a meditação do pastor Alexandre na reunião de oração de terça-feira. Falar nisso, irmãos, vamos cooperar com o pastor Alexandre. Olha, só tinham 2 pessoas com o pastor Alexandre. Eu e o irmão Miguel. Então, olha, o pastor Alexandre é um menino novo, tem um coração pastoral fantástico. Então, vamos ajudá-lo, vamos apoiá-lo nos trabalhos que ele está fazendo, porque a gente precisa desse menino motivado, que a igreja quer acompanhá-lo, que a igreja quer estar com ele. Então, ele é o futuro dessa igreja. Então, nós precisamos ajudá-lo, e em todo sentido, inclusive apontando para ele alguns caminhos que a gente acha que ele precisa trilhar, como irmãos, como amigos. Mas vamos ajudá-lo, vamos estar com ele no trabalho de casais, os casais ajudem, acompanhem, não é até para ajudá-lo mesmo. Então eu vi assim que ele ficou tinha um mundo de cadeira assim para umas 20 pessoas, aí o irmão Miguel chegou, eu cheguei, pronto, ficou como que olhando para fora para ver se aparecia mais alguém. Não é? Então aí isso é muito ruim. Eu sei que para a oração, a igreja presbiteriana deixa a desejar. Nós temos uma teologia tão boa com relação à oração, e temos os princípios que de fato promove a realidade da oração, e a gente fica aí sem buscar, sem essa oração de comunidade. Vamos ajudar, venha, e é para você também.
É bom a gente começar o dia, eu sei, o irmão Walter sempre fala, é cedo, mas acorde uma vez só na semana, vamos acordar um pouquinho mais cedo, vamos vir para cá, vamos orar um pouco, é tão gostoso, nós nos compartilhamos, o pastor, ele traz uma palavra toda terça-feira, gostosa de ouvir, então, aí vamos apoiá-lo. E aí ele estava falando, irmãos, para dizer isso aqui, irmão Walter, que o senhor colocou, ele meditou lá em Tiago 4, não é? E ele falando, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante, logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É isso aqui. É isso aqui. Porque o que Deus sendo prioridade na minha vida, eu vou estar num caminhar diário, submetido a esse Deus. Porque aqui, Tiago parece estar falando para mim e para você, uma corrida atrás do lucro. Eu vou vender, vou comprar, vou formar, vou fazer isso, vou negociar, parece que há essa busca pelo lucro e põe Deus de fora, inclusive do lucro. Não é só da negociação. Põe Deus de fora do lucro também, porque na realidade, na conversa aqui do contexto de Tiago, Deus não teve nada a ver com isso. Então Tiago traz e diz assim, olha, se Deus quiser, ou seja, é a participação ativa de um Deus que quer estar todo o tempo nas nossas vidas. Então essa é a prioridade, não é? Deus sendo o nosso centro mesmo, nele vivemos, nele nós nos movemos, porque é Ele que nos sustenta. Acabamos de cantar. É Ele que nos sustenta. E fora dele, irmãos, nós estamos perdidos. Então, Deus, a prioridade que Deus quer é isto. Senhor, muito obrigado. Senhor, olha, eu vou fazer essa submissão de caminhada e sabendo que Ele é Deus, irmãos. Essa é o fato, não é trazendo alguém igual a mim, mas um Deus que é acima, muito acima de mim, porque Ele é um Deus absoluto, que trabalha todas as coisas e governa todas as coisas. Mas vamos lá, foi boa a palavra, irmão Walter. Pode falar, viu, irmãos? Não ajuda, agrega a informações do que nós estamos estudando. Eu sou assim, mesmo quando está definido o que eu vou falar, porque eu já disse aqui para os irmãos, o difícil da pregação é você definir o que você vai falar. A minha maior angústia da semana é até definir o que eu vou falar. A partir do momento que o Espírito de Deus já compartilhou com o meu espírito o que eu preciso de falar, aí parece que há baixa aquela, puxa, missão cumprida. Mas não preguei nada ainda. Ainda tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu já sei o que o Espírito Santo de Deus quer transmitir. Então agora é um tempo que eu tenho que estudar, orar, deixar a minha mente livre para que o Espírito de Deus trabalhe, ficar atento às sinalizações de Deus, escrevendo, digitando, fazendo alguma coisa. E ainda assim, quando eu termino, que eu fecho, digo, é isso, eu ainda, se eu tiver tempo, eu ainda leio alguns comentários, leio alguma coisa, leio Bíblias em outras versões no texto. Por quê? Porque Deus pode trazer uma frase, aquilo que o Dr. Fábio diz aqui à frente, o presbítero Fábio, alegria, aliás, uma liberdade que vai promover em você um estilo de vida liberto.
Porque Deus nos libertou para a liberdade. Praticar, ser operoso, mas operoso, diligente, abundante. Olha, são palavras que se você está terminando ali, isso agrega à mensagem algo que ainda não estava. Então nós precisamos estar atento a isso. Então, quando você tiver uma palavra, o irmão Walter já deu uma palavra, eu já busquei, a minha mente lembrou do que traz para tornar o ensino leve e prático. Porque aqui, se a gente falar de uma teologia seca, você vai sair e dizer assim, serve para quê esse negócio que acabou de falar? Então, a Bíblia, ela tem que ser prática. Eu tenho que sair daqui e dizer, tudo bem, esse negócio funciona na minha vida lá fora. Deixa eu fazer o teste. É assim que tem que ser a palavra de Deus. Se ela não for isso, a pessoa que está transmitindo com um conceito, com a perspectiva errada. Porque Deus quer que pratiquemos essa palavra. E a pratiquemos de uma maneira abundante, operosa. Ou seja, não é qualquer coisa. Nós precisamos de dar algo muito mais. Vamos. Porque ele mesmo, a entrega, a submissão. Porque na verdade, irmãos, nós podemos até achar que não. Mas o pastor Germano está fazendo a entrega normal. A hora que o ajudante deu por si, ele estava no chão. Então não tem isso, vou fazer entrega, ganhar dinheiro. Isso é qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então, a nossa vida, a manutenção da nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, queira você ou não. E ponto final. Você pode espernear, ter dinheiro, morar, não importa. Ele é quem diz. Então, o que é mais fácil? Não é mais fácil eu reconhecer esse Deus soberano e todo-poderoso na minha vida e fluir com mais leveza na vida? Do que ficar... é muito mais fácil. Deus, eu sei quem Tu és. Olha que oração. Senhor, eu sei quem Tu és. O Senhor me libertou para a liberdade. Foi isso que Deus disse para Israel. Eu sou o Deus que te tirou da escravidão do Egito. Se esse Deus tirou de lá, esse Deus vai cuidar o restante, irmãos. E isso tem que ser algo construído dentro de nós, e numa caminhada que isso tem que se tornar verdade. E é só experimentar, está disponível, não é? Então nós precisamos, e dá sim para colocar sim, esse texto pode ser correlato ao texto que nós lemos. Isso, porque ele está atuante. Vamos ler lá, irmãos, para a gente começar esta parte aí do 4. 4 ao 6, olha, é longo. Eu achei que eu iria, em um estudo, bater aí cada mandamento. Mas eu vou dizer para vocês que não vai lá não. Senhor? Não só os versículos que o senhor lê aqui, tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa que Deus quer ensinar-nos. Vamos lá? Eu vou ler o 4, os irmãos lerão o 5 e nós leremos juntos o 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é o Deus soberano, único. É o Deus que quer o primeiro lugar na minha e na sua vida. Esse segundo mandamento tem a ver com a adoração a esse Deus. Como é que vai acontecer o culto? Como é que esse Deus quer ser cultuado? Como é que esse Deus, sendo o único Deus e prioritário na minha vida, como é que Ele quer o culto? E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, esse Deus quer um culto exclusivo. Primeira coisa que salta desse texto é que o culto a Deus ele é diferenciado. Esse Deus é único. E o culto a esse Deus também tem que ser único. Eu li algumas coisas e achei interessante uma que eu vou colocar para os irmãos. Assim, tem pessoas que escrevem algumas coisas e parece que não diz nada. Eu acho que talvez você até tenha lido isso, porque isso aqui, essas pessoas que trabalham com PowerPoint, faz essa historinha, como é que chama isso aí? Que mandam, que tem trabalhado com aqueles quadrinhos, você vai abrindo, tem música, tem. Então qualquer história eles põem naquele lugar, né? Aí você não sabe se a história é verdade, se não é. Aí, mas esse aqui, eu também, não é verdade. Não é verdade. Mas ilustra. Eu achei que ilustraria bem este início de estudo nosso. O nome do camarada lá, pelo menos o que está lá, é Jack. E parece que foi um americano deve ter escrito esse negócio. Porque senão seria José, João, né? Nordestino Bill, qualquer coisa assim. Ele estava andando por uma trilha íngreme. Quando ele acidentalmente, ele escorregou e caiu. No percurso da queda, ele mete a mão numa raiz e segura a raiz. Aí ele olha para baixo e vê o despenhadeiro. Olha para cima e vê que ele já desceu muita coisa. E para desespero dele, ele não consegue ver mais nenhuma ponta de raiz para cima. Para que ele pudesse forçar e... Tem que ser um atleta também para fazer isso. Forçar e subir para chegar lá em cima. Então ele começa a gritar por socorro. Socorro, alguém me ajude aí, tem alguém aqui. Tem alguém aí em cima. Me ajude. E só ouvia o eco da voz dele. Ninguém respondeu. O tempo passou, ficou desesperado, a mão já estava cansada. Ele ouviu uma voz. Jack? Ô Jack? Você está aí me ouvindo? Está me ouvindo, Jack? Jack se emocionou. Seu coração deu uma disparada e encheu de esperança. Sim, eu posso ouvir você. Eu estou aqui embaixo, agarrado nessa raiz, quase caindo, não aguento mais esse negócio. Eu posso ver você, Jack. Você está bem? Não, que eu te falei, estou quase caindo aqui. Me ajuda. Quem é você? Onde você está? Eu não posso vê-lo. Aí a voz diz assim, eu sou Deus, Jack. Você quer dizer Deus? Deus mesmo? Sim, sou eu. Tudo bem.
Tudo bem, Senhor, por favor, me ajude, me tire daqui. Eu prometo que se você me tirar dessa, eu nunca mais vou pecar. Eu vou ser uma pessoa mais legal do mundo todo. E eu vou ser um missionário na África, inclusive. Ou algo assim. Só me tire logo daqui, porque senão eu vou cair. Aí a voz diz assim, ei, vai com calma aí com as suas promessas, Jack. Eu vou tirar você daí, e depois a gente vai ter uma conversa sobre isso. Agora, eu só quero uma coisa que você faça. Preste bastante atenção. Aí o Jack gritou lá, entusiasmado. Eu farei qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo se eu quiser. Mas me tira daqui, diga logo o que eu preciso fazer. Ok, Jack. Solta a raiz, Jack. Houve uma pausa. Ele diz o quê? Solta a raiz, Jack. Tira a mão da raiz. Confia em mim. Solte a raiz, Jack. Mais uma pausa. Aí o Jack diz assim, não tem mais alguém em cima, não? Sabe o que é isso, irmãos? Nós queremos que Deus seja Deus nos nossos termos. Eu não sei se a pessoa que escreveu estava pensando nisso, mas eu pensei nisso. Quantas vezes nós temos essa leitura? Nós queremos adorar a Deus, mas nos nossos termos. Você já ouviu assim cantores, somente esse pessoal de conjunto, são os que mais dão furos bíblicos de adoração. A adoração cantada é só um instrumento, irmãos. Às vezes as pessoas passam que a adoração, ela é a quem nós estamos adorando. Mas é só um instrumento. Deus habita no meio dos louvores. Mas é só o instrumento o louvor. O louvor não é o objeto de adoração. E às vezes parece que é assim que funciona. Aqui nessa igreja, um desses dias assim, como diz a Lu, o Espírito Santo estava bravo, nervoso, e eu falei algumas coisas assim, e falei sobre o inferno, enfaticamente. Alguém, certa vez, disse assim, mas você fala tão enfaticamente do inferno? Eu falo, é porque para o cara entender que ele é real. E não foi só eu não. Jonathan Eduardo pregou um sermão. Eu vivo dizendo para você ler esse sermão. Quantos já leram o sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Entra na internet, tá lá. Entra lá, baixa e você vai ler. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nesse dia eu falei assim do inferno enfaticamente. Aí uma mulher chegou para mim, daqui da igreja, e disse assim, pastor, eu acredito em Deus. Eu falei, que bom, minha irmã. Que já que a irmã é membro aqui da igreja, é preciso acreditar em Deus mesmo, senão o negócio está feio. Então eu acredito no céu também. Mas eu não acredito no inferno.
Aí você leva um susto, né? Porque um conhecimento, ele traz veracidade ao outro. É claro, hein? Então o que eu estou fazendo? Há uma realidade oposta à realidade de Deus. Aí a pergunta, mas então por que a irmã tem esse problema? Aí ela disse assim, porque eu não posso imaginar Deus deixando alguém ir para o inferno. Na mente dela, ela criou um Deus, por conta dela, que era generoso e misericordioso. E isso é muito mais fácil para ela adorar esse Deus do que ela adorar ao Deus que a Bíblia diz que ele é juízo ou juiz. É muito mais fácil. É muito mais fácil entender que Deus vai levar todo mundo para o céu, que ele não vai mandar ninguém para o inferno. Esse negócio de inferno é só um marketing dos pregadores. É mais confortável adorar um Deus assim. Então, irmãos, quando Deus está definindo a adoração, Ele não só está definindo como se adora, mas Ele está dizendo assim, não crie deuses para você. Adorem a mim, eu sou o Deus que precisa ser adorado. Eu sou Deus que preciso ocupar o primeiro lugar na sua oração. Deus, irmãos, Ele quer que eu e você o adore completamente como Ele é. Entendendo que há um inferno, entendendo que há um céu, entendendo que somente aqueles que têm Jesus Cristo, o seu Filho, que se manifestou para trazer uma realidade com carne e osso, parecido comigo e com você, que morresse e ressuscitasse, somente estes vão para o céu. E somente estes são os seus adoradores. O problema é que a teologia brasileira, ela é tremendamente, não é deturpada, mas ela é, contaminada, mas tem uma palavrinha, sincrética. Sincrética. Deus é quem Ele é, irmãos. E eu preciso adorá-lo desse jeito. Sem subterfúgio, sem substitutos. O grande problema nosso hoje é nós vivemos numa época em que podemos substituir tudo. Está substituindo marido, mulher, pastor, tudo, a gente substitui. Vivemos na época do substituto, não é? Você substitui o açúcar, você substitui o café, você substitui tudo. Se você quiser substituir tudo, você pode substituir tudo. Então, a gente começa a trazer essa cultura nossa para dentro do culto. E aí, quando nós perdemos a perspectiva disso que Deus determinou, nós começamos a aceitar os substitutos. Porque é mais confortável, irmãos. É mais confortável adorar a um Deus que trabalha
os meus caprichos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, abra um parênteses aí. Eu conheço pessoas, mas muitas pessoas, que estão fora da igreja, porque Deus não fez aquilo que elas queriam que Ele fizesse. Estão fora da igreja, decepcionados com Deus. Agora, irmãos, não é o Deus da Bíblia, é o Deus que eles criaram. Que eles criaram. Isso. Não é esse. Não tem alguém aí em cima? Ou seja, o Deus da mente daquela mulher. Quer dizer, é muito mais confortável, irmãos, adorarmos, transitarmos na igreja, no meio das pessoas, entendendo, deixando que, não, Deus é bonzinho. É um avô, irmãos. Um avô que chama todo mundo para sentar no seu colo. E não bate de frente. Não questiona. Não traz à volta a moral que ele estabeleceu, ao padrão do reino, à ética do reino. Deus não é assim. Deus é um Deus absoluto, irmãos. Ele não bate os seus padrões. O que Deus quer é levar-me à presença do Senhor. Outra coisa do louvor, e aqui vai uma palavrinha para você identificar o que é um ídolo. Uma das coisas que você identifica como que é o ídolo é quando ele se apresenta como mediador. Isso é ídolo. Mediador. Qualquer um que se apresenta como mediador entre você e Deus, isto é um ídolo. E se você abraça isto, você é um idólatra. Isso pode ser os hinos. Eu já ouvi ministro louvor dizer assim, agora nós vamos conduzir você à presença de Deus. Para. Eu já estou na presença de Deus. Quem me conduz à presença de Deus é Jesus Cristo, irmãos. O único que faz isso. É o único. O nosso ofício sacerdotal é levarmos a Cristo às pessoas e através de nós elas conhecem a Jesus. Mas quem vai levar-nos à presença de Deus é Jesus Cristo. Hein? Inclusive estarmos aqui agora. Então, nós precisamos definir, examinar, e que é o que liga ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento, o nosso conceito de Deus. Quem é Deus? Como que Ele se apresenta? Por isso que ler a Bíblia, irmãos, é o maior privilégio. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai familiarizando com a revelação de Deus através dessa Bíblia, e quanto mais você vai conhecendo desse Deus, porque Ele vai se dando a conhecer. E é só lendo. É só lendo isso. Porque com a leitura da Bíblia nós vamos aprendendo com Deus. De quem é Ele? E o nosso conceito de Deus começa a ter a forma da sua revelação. E aí você diz para a pessoa, bem, então isso aí está na sua Bíblia. Porque na minha não está isso. E Deus não é assim. Eu quero deixar com os irmãos, claro que isso aqui eu só estou começando. Só estou começando. E para não pegar pesado, eu estou pulando algumas coisas para a gente falar na próxima quarta-feira. Viu? Para dar a vocês assim, essa introdução leve. Vocês viram que eu fui buscar a ilustração 2 páginas depois? É porque eu achei que vocês precisavam de um assopro primeiro. Né? Então um assopro primeiro para depois
vira pancada. Mas vamos trabalhar isso, o conceito de Deus. Só um momentinho, meu irmão, deixa eu completar aqui. Deus quer manter a sua liberdade, aquela que Ele nos tirou da escravidão do Egito, e quer manter-nos longe da idolatria, para que o nosso culto seja em espírito e em verdade, e que agrade o coração de Deus. Porque não adianta, irmão, se nós formos libertos do Egito e adorarmos errado, qualquer dia deste, nós vamos ser cilandados pelo inferno. Porque quando eu adoro a Deus, com inteireza de coração, essas realidades dessa adoração a Deus vai impregnando a minha vida de tal maneira que a escravidão vai ficando cada vez mais longe. Cada vez mais longe. E a libertação de Deus mais próxima, agigantando-nos cada dia mais. Alguém disse assim, que eu não tentei ver quem é, eu só sei que ela chama-se Elizabeth. Mas se você digita Elizabeth, é um nome inglês, no Google procurando uma Elizabeth, desce milhares. Então não sei, mas eu vou tentar achar, e se daqui para o final a gente consegue ver isso. Ela diz o seguinte: a vida cristã é um processo de quebra dos nossos ídolos por Deus, um a um. Até o momento em que o meu conhecimento de Deus se torne tão real que eu tenha o conceito e a perspectiva única do Deus da palavra. Como é que eu vou fazer isso? Estudando a palavra. Aí eu montei aqui, irmãos, como é que você vai detectar com relação a alguém ou alguma coisa que se está se colocando como ídolo na sua vida. Como é que você vai desmascarar isso no seu coração? Eu sei que vai surgir mais, mas basicamente são essas perguntas. O que domina o seu coração? O que domina o seu coração? O que domina os seus pensamentos? O seu tempo? O que compele você para a vida? O que controla você? O que te motiva? E o que lhe dá senso de... Hoje eu estava podando... Simone fala que eu abandonei minha casa por causa da Beth. Não é a Beth, viu, irmãos? É o Beth, é o acampamento. Aí, hoje eu resolvi fazer uma surpresa para ela e podar a Era. Eu faço por etapa. Deu 5 horas, eu disse até às 6 eu vou trabalhar para Simone. Né? Aí eu podei a Era, sobrou um tempinho, eu fui, olhei o horário, falei, eu vou podar Não, pingo de ouro, está lá fora. Tirou a árvore, o pingo de ouro foi embora. Aí quando eu estava podando, um rapaz chegou assim, oi, você poda a árvore? Eu disse, podo, as minhas. Aí Simone diz assim, você também com a roupa velha daquela?
Aí eu disse para ela assim, bem, eu não ligo para isso. Eu faço a roupa e a roupa não me faz. O que lhe dá o senso de valor? Aquilo que você coloca na garagem? Aquilo que você coloca no cofre? Ou aquilo que você esconde de noite? De onde vem o seu senso de valor? Isso começa a definir algumas coisas nas nossas vidas. O que define a sua identidade diante das pessoas? Isso também tem a ver. O que é uma coisa ou uma pessoa que você não suportaria viver sem? Que a gente poderia dizer assim, é a razão da minha vida. Eu gosto muito de música sertaneja, mas a gente ouve tanta besteira desses caras apaixonados. Se for isso, se for a mulher, se for o homem, eu ouvi assim, alguém perguntou assim, dessa entrevista, o que você não... Meu celular! Mas meu celular está interpondo. Então, queridos, Deus, Ele quer ser o primeiro da sua vida. Ele quer ser o Deus a ser adorado. E Ele quer que você o adore. Não mediante o Deus que você criou na sua cabeça, mas o Deus da palavra. Não o Deus que vai suprir os seus caprichos. Não o Deus que não pode falar sobre o inferno. Aquele Deus vovô, que não liga para nada. Que não confronta a sua vida. Um Deus, irmãos, que sabe o mais profundo do coração dos seus adoradores. E Ele chegou a dizer assim, este culto eu não receberei, porque este povo me adora da boca para fora. Os seus corações estão longe de mim. Irmãos, como isso traz um peso. Quando ele diz assim, não faça nenhuma imagem, nem mental, nem de ouro, nem de barro, de nada. Porque nada disto vai representar a Deus. Porque nada que o homem faça pode representar aquele que o fez. Nada. Por isso, irmãos, que a fé reformada não tem nenhum símbolo que represente a Deus. Por isso que a cruz foi escondida e não manifestada por séculos, sem aparecer nas igrejas reformadas. Para que não houvesse nenhum símbolo que pudesse representar a Deus, porque não tem nada que o represente nesse planeta. A sua glória, o seu poder e a sua majestade. A adoração reformada
é única e exclusivamente pela fé. Eu não crio uma imagem para adorar. Eu simplesmente, pela fé, sei que Deus está presente. E a presença dele inunda tudo isso. E todo o universo. Por isso que eu posso adorá-lo, sabendo que ele está aqui. Sem nenhuma imaginação. Porque qualquer uma que eu fizer é idolatria. Deus só criou um segundo a sua imagem, que o representou nesse planeta, que foi Jesus Cristo. Então, todos que aproximam de Jesus, o único que pode ser mediador é Jesus. Ninguém mais. Qualquer mediador é idolatria. Pode ser o pastor, pode ser o confessor lá no confessionário, pode ser o ministro de louvor, querendo te levar à presença de Deus. Com esse hino você vai... Não, não vou. O hino pode dar-me algo que eu preciso para centrar-me naquele momento de adoração, mas o hino não vai me levar. Ele não é intermediário. Ele não é mediador entre eu e Deus. Ele é um instrumento meu, enquanto servo de Deus, de adoração. Não vai levar. Então, irmãos, quando percebemos isso, aí fica fácil entendermos o resto. Mas nós ainda temos pano para as mangas nesse texto aqui. Tá certo? E nós vamos ver na próxima quarta-feira. Nós tivemos 8 conexões em Araraquara, 2 em Ribeirão Preto, 2 em Sorocaba, 1 não identificado, 1 em Uberaba, 1 em Santo André, 1 em São Paulo e 1 em Ilhabela. Deus abençoe todos os irmãos. Estou sentindo falta da Luciana de Londres. Onde está você, Luciana? Hoje ela... Fuso horário, né? Mas ela fica acordada. Ela fica. Lá já são 2 horas da manhã. É verdade. Mas ela fica no domingo aí. Ela já ficou várias vezes à noite. Mas tudo bem. Não vou brigar com ela porque ela não conectou uma quarta-feira. Vamos orar, irmãos. Samuel, muito bom revê-lo, viu, cara? Saudade de você. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo pela bênção de estarmos aqui hoje. Deus bendito, nós te louvamos. Te louvamos porque tu és Deus. E nós fomos escolhidos para sermos teus filhos. Por isso, nosso louvor nessa noite é pelo privilégio de tê-lo como nosso Deus. E o que nós queremos, ó Deus, é sermos trabalhados todos os dias pelo teu Espírito Santo, a fim de que a nossa apreensão, compreensão, esteja, ó Deus, em pleno acordo com a revelação do Senhor através da tua palavra. Deus, ajude-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de a doxologia número 6. Uma doxologia número 6. As doxologias são normalmente de adoração, viu, irmãos? A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus o Espírito, glória dai. Vamos cantar. Eu não sei se eles repetem, mas se não repetir, tudo bem.
a Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito